Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços ecossistêmicos, o que isso quer dizer, e falar um pouquinho também sobre o pagamento de serviços ambientais, que é o PSA. Bom, antes da gente começar, é importante a gente identificar que nós temos um projeto de lei que diferencia serviços ecossistêmicos de serviços ambientais. Serviços ecossistêmicos seriam benefícios que a humanidade consegue obter dos ecossistemas de forma direta ou indireta. Ou seja, eu tenho um ambiente preservado. Esse ambiente preservado, ele vai trazer benefícios para a humanidade? Por exemplo, vai trazer um clima mais adequado? Vai trazer maior quantidade de água para os riachos que passam dentro desse ambiente? Vai trazer a madeira, né, que a gente pode utilizar a madeira para a construção de casas? Vai trazer frutos e assim por diante? Isso seria um serviço ecossistêmico. E o serviço ambiental seria uma contribuição humana para a manutenção e ampliação dos fluxos de bens e serviços ecossistêmicos. Tem implícita a ideia de valor econômico ou valor de uso e dos benefícios ambientais. O que isso quer dizer? Aqui nos serviços ambientais seriam ações que nós, humanos, temos para manutenção dos serviços ecossistêmicos. Ou seja, para a manutenção de uma floresta, e essa floresta vai me trazer os serviços ecossistêmicos. Tudo bem? Então, serviços ecossistêmicos seria o que a floresta dá sem a gente fazer nada, e serviços ambientais seria o nosso trabalho para a manutenção daquela floresta e que para depois essa floresta traga para a gente os serviços ecossistêmicos. Mas a maioria dos autores nacionais e internacionais, eles não distinguem essas duas palavras. Só para a gente lembrar que, às vezes, alguns autores podem distinguir. Aqui são outras duas definições de serviços ecossistêmicos, né? Benefícios que a população humana obtém direto ou indiretamente das funções do ecossistema, e serviços ecossistêmicos como condições e processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem sustentam e satisfazem a vida humana. Seriam, então, benefícios para a humanidade, né, que são trazidos pelos ambientes, pelos ecossistemas. Lembrando aqui que a definição de ecossistema está relacionada com os fatores bióticos e abióticos do ambiente. Bom, esses serviços ecossistêmicos, nós temos discussões sobre eles em alguns encontros da ONU. Por quê? Porque tem uma percepção de que há consequências das mudanças no meio ambiente. Se a gente alterar muito o meio ambiente, a gente pode trazer problemas para a humanidade. Quando eles começam a perceber isso, a gente começa a intensificar essas discussões sobre os serviços ecossistêmicos. E os serviços ecossistêmicos, eles são divididos em 4 categorias. Os serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, cultural e de suporte. Os de provisão são todos os materiais fornecidos por um meio ambiente, por um ecossistema, que pode ser consumido. Consumido ou pela nossa digestão, ou consumido dentro das nossas casas, ou utilizado por nós, por exemplo, óleo, água, petróleo, madeira, frutos, raízes, são coisas que a gente pode consumir. Então, são serviços ecossistêmicos de provisão. Não só consumir assim, né? Porque a madeira a gente não consome, mas a gente pode produzir móveis. Se a gente vai utilizar nas nossas casas, se a gente vai utilizar como recurso alimentar, como bebida ou assim por diante, é um serviço ecossistêmico de provisão. Já o serviço ecossistêmico de regulação tem uma relação de regular as condições ambientais naturais. Como assim? Eu tenho uma regulação de algum fator ambiental. Por exemplo, CO2 na atmosfera. A quantidade de CO2 na atmosfera é importante que a gente mantenha uma quantidade adequada para não ter um grande aumento da temperatura da Terra. Se eu tenho uma regulação dessa quantidade de CO2 no ambiente, é um serviço ecossistêmico de regulação. E as florestas conseguem fazer essa regulação de CO2 porque o CO2 é absorvido pelas plantas, tanto para síntese, né, da fotossíntese, para a síntese de matéria orgânica, quanto para a sua estrutura, para a estrutura das plantas, utiliza esse CO2. Um outro exemplo, regulação do ciclo da água, né? Se a gente mantém uma floresta como a floresta amazônica, a floresta amazônica tem uma grande evapotranspiração, isso produz muitas nuvens, essas nuvens vão auxiliar no regime hídrico de todo o Brasil. Se eu mantenho essa floresta funcionando, eu tenho a manutenção, a regulação do ciclo da água no Brasil, por exemplo. Além disso, nós temos o serviço ecossistêmico cultural. O serviço ecossistêmico cultural é bem difícil de colocar valor. Por quê? Porque ambientes naturais normalmente têm uma relação com lazer,
com descanso, com bem-estar das pessoas. Se você está em um ambiente natural, em uma floresta, você vai fazer uma trilha, você vai em uma cachoeira, você tem um serviço ecossistêmico cultural, pelo seu lazer, pelo seu descanso, pelo seu prazer de estar lá dentro. E é difícil você colocar valor nesse serviço ecossistêmico cultural, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso disso. Mas, no fundo, a gente sabe que todo mundo se sente melhor nesse ambiente natural. Tudo bem? E o serviço ecossistêmico último aqui é o serviço ecossistêmico de suporte. O serviço ecossistêmico de suporte é o que vai sustentar os outros serviços ecossistêmicos. Por exemplo, o solo. O nosso solo, se a gente tem um solo muito degradado, dificilmente a gente vai ter a manutenção de uma floresta em cima desse solo. Então, dificilmente a gente vai ter a manutenção do ciclo da água, da manutenção da quantidade de CO2 atmosférico, a manutenção do bem-estar ali das pessoas que vão fazer trilha nessa floresta. Se eu não tiver um solo saudável, com nutrientes, com a estrutura dele numa forma bem adequada, eu não consigo manter a floresta, por exemplo. Então, a manutenção do solo é um serviço ecossistêmico de suporte. Biodiversidade, né? Se eu tenho a biodiversidade, se eu tenho grande quantidade de espécies em um ambiente, eu consigo identificar uma complexidade nesse meio ambiente. Cada ser vivo no meu ambiente tem uma função. E se eu perco esse ser vivo, eu vou perder essa função de predação, competição, mutualismo e assim por diante. Isso traz um equilíbrio e vai suportar todos os outros serviços ecossistêmicos que estão ocorrendo ali. Tá? Para eu ter um ecossistema saudável e funcional. Essas são as principais ideias desses 4 tipos de serviços ecossistêmicos. Aqui só para a gente esquematizar, então, o serviço ecossistêmico de suporte, né, formação do solo, produção primária, né, que é a síntese de fotossíntese, ciclagem dos nutrientes, que é o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da água, que nós falamos anteriormente. Esses serviços acabam sustentando os serviços de provisão, como alimento, madeira, água potável. Recursos genéticos aqui, né, a diversidade genética é muito importante. Quando a gente tem uma grande diversidade genética, os seres vivos têm maior capacidade de se manterem caso haja alguma variação ambiental. Por exemplo, eu tenho uma espécie, imagina uma espécie aí, imagina a espécie que você quiser. E essa espécie tem muita variabilidade. Se o meu ambiente muda, por exemplo, o meu ambiente começa a ficar mais quente. Se eu tenho variabilidade, alguns dos indivíduos dessa minha espécie podem conseguir sobreviver por estarem mais adaptadas a essa mudança ambiental do local ficar mais quente, por exemplo. Então, os recursos genéticos, a diversidade genética é muito importante para a manutenção desse equilíbrio também. Outro exemplo, nessa mesma ideia da espécie que você imaginou aí. A espécie que você imaginou não tem diversidade genética. Todos são iguaizinhos. Tipo uma monocultura de cana-de-açúcar, que todos são iguaizinhos. Tipo uma monocultura de soja, que todas são iguaizinhas. Se acontecer alguma mudança brusca no ambiente, dificilmente algum desses indivíduos vai ter a capacidade de se manter após essa mudança. Porque eles são todos iguaizinhos e todos para aquele ambiente que eles estão agora. Então, essa é a ideia da importância da variabilidade genética e assim por diante. Serviços de regulação, né? Qualidade do ar, do clima, da água e assim por diante. E os serviços culturais pela paisagem, turismo, né? Serviços com valores espirituais e religiosos, né? Agora eu gostaria de chamar vocês para pensarem um pouquinho sobre uma floresta. Se eu tenho uma floresta, quais são os serviços ecossistêmicos que eu tenho a partir dessa floresta? Bom, a minha floresta, ela vai ter uma função de sequestro do carbono por causa da sua fotossíntese, porque esse carbono vai fazer parte da estrutura dessa árvore. Ela auxilia na regulação do fluxo da água nos períodos de secas e enchente, né? A chuva aqui, quando eu tenho essa floresta, a chuva não vai chegar ao solo nu aqui, né? Então vai diminuir a minha erosão do solo, por exemplo. Vai ter uma maior infiltração da água da chuva nesse ambiente que está com a floresta. Essas árvores fazem a transpiração, isso forma as nuvens. Essas árvores, essa floresta, reduz a temperatura. Muitas pessoas, né, estão andando na calçada e pensam, nossa, que quente. Se você está andando numa calçada que tem árvores, já diminui essa temperatura. Essa floresta permite, né, a manutenção da diversidade biológica e cultural. E também essa floresta ajuda na manutenção da qualidade da água.
E a gente fala, né, dessa manutenção da qualidade da água quando a gente fala da mata ciliar. Mata ciliar é essa floresta aqui que fica no entorno dos rios, dos corpos hídricos que nós temos. Os corpos hídricos de diferentes tamanhos têm que manter uma mata ciliar aqui no entorno. Essa mata ciliar é muito importante porque ela vai diminuir a erosão do solo, isso vai diminuir o assoreamento do rio. O assoreamento do rio é quando eu tenho uma grande quantidade de erosão do solo, o solo sendo lavado, né, arrastado, transportado para os rios, esse excesso de solo sendo transportado para os rios acaba acumulando aqui no fundo do meu rio e isso vai fazendo com que a profundidade do meu rio diminua. Isso é muito prejudicial para o tamanho do meu rio. Diminui a quantidade e a qualidade da água por causa da erosão. Além disso, né, essas árvores aqui, elas têm as raízes que ajudam na infiltração da água no solo, diminuindo também esse escoamento superficial de água. A mata ciliar, essa área aqui de floresta, que é uma área de APP, né? Ela é muito importante de ser mantida aqui, porque isso vai aumentar a qualidade e a quantidade de água de um rio. Além disso, né, trouxe esse esqueminha aqui, que é um esqueminha da FGV, que fala sobre os serviços ecossistêmicos culturais, que é bem difícil a gente pôr valor nesses serviços ecossistêmicos, pelo bem-estar que as pessoas têm de estarem em contato com a natureza. Por exemplo, a Cataratas do Iguaçu, muitas pessoas querem ir lá ver, e é um ambiente natural. Nós temos, né, produções tradicionais de diferentes culturas, de diferentes grupos, né, de pessoas. Nós temos rituais indígenas, por exemplo. Nós temos o incentivo do ecoturismo, né? Então, os serviços ecossistêmicos culturais estão relacionados ao bem-estar de estar em um ambiente natural. E muitas vezes, né, as pessoas não conseguem ver uma relação entre a ecologia, entre os serviços ecossistêmicos com a economia. Mas vale falar que os serviços ecossistêmicos têm total relação com a economia, ainda mais num país como o Brasil, que é um país com grande parte do PIB representado pela agricultura. A gente consegue identificar aqui a produção agrícola, né, com exportação de mais de 350 tipos de produtos agrícolas. Nós temos também a produção da pecuária, né, que é essa produção de animais, por exemplo, e o Brasil é o maior produtor de carne bovina e de frango no mundo, grande quantidade de animais sendo produzidos aqui pela pecuária. Nós temos produção pesqueira em grande quantidade também, e também nós temos os produtos florestais que podem ser utilizados. Nós temos a madeira, diferentes frutos, diferentes castanhas que são utilizados como recursos para produtos florestais, né? A gente tem um exemplo bem grande da Natura, que tem muitos produtos que são de origem florestal. E nós temos também a energia no Brasil. 40% da energia no Brasil é a partir de fontes renováveis. E essas fontes renováveis estão fortemente relacionadas com a preservação dos serviços ecossistêmicos. E aqui, como será então que a pecuária, que a agricultura depende dos serviços ecossistêmicos no Brasil? Qual que é essa relação? Tudo bem, a gente tem grande quantidade de agricultura, grande quantidade de pecuária, pesqueiro, produtos florestais, necessidade da energia, mas e a pecuária? E o PIB, né, que você falou ali no começo, como que tem essa relação com os serviços ecossistêmicos? Mas como, né? Como que esse serviço ecossistêmico tem relação de economia com a agricultura? Por que eu vou incentivar que produtores agrícolas tenham uma necessidade, vejam a necessidade de preservação ambiental? As florestas, elas são fornecedoras de água para a agricultura. As florestas, pelo processo de evapotranspiração, formam as nuvens e essas nuvens vão irrigar, né? Ao ter o processo de precipitação, eu estou irrigando as minhas culturas agrícolas. Então, eu forneço água de graça aqui pela manutenção da minha floresta para a agricultura, para a manutenção das culturas agrícolas. Se eu corto, se eu queimo, se eu derrubo as minhas florestas, eu não tenho processo de evapotranspiração, eu tenho uma menor quantidade de nuvens sendo formadas, eu tenho uma menor quantidade de precipitação, diminui a minha quantidade de água aqui para a agricultura. Como que a agricultura sobrevive sem água? Eu tenho que fazer um processo de irrigação mecanizado. Então, eu tenho que ter máquinas para irrigar a minha cultura, e isso tem um custo. Dessa forma, eu consigo associar os serviços ecossistêmicos com o recurso econômico. E aí, associando esses serviços ecossistêmicos com o recurso econômico, eu tenho o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais são transações voluntárias. Você não pode obrigar ninguém a fazer um pagamento por serviço ambiental ou a receber um pagamento por serviço ambiental, na qual o serviço ambiental bem definido, eu tenho que identificar
Qual vai ser o serviço ambiental que eu tenho ali? Vai ser maior quantidade de água? Vai ser a manutenção do solo? Vai ser um serviço ecossistêmico cultural? Então, eu tenho que delimitar qual que é o meu serviço ecossistêmico que está nesse processo que vai ser comprado. Eu tenho que ter um comprador e um provedor. Quem vai comprar e quem vai fornecer o serviço ambiental. Aqui, né, nós temos a lei que permite o pagamento por serviços ambientais, do PSA, que é a Lei 792 de 2007. Então, a gente vê aqui que é todo aquele que, de forma voluntária, empregar esforço no sentido de aplicar ou desenvolver os benefícios dispostos no artigo 1º desta lei, fará jus ao pagamento ou compensação, conforme estabelecido em regulamento. Você consegue identificar aqui nesse site do uc.socioambiental.org alguns depoimentos, né, e algumas informações sobre o pagamento dos serviços ambientais. Então, resumindo, para eu ter um PSA, eu preciso ter um serviço ecossistêmico bem definido. Então, por exemplo, eu tenho uma área e eu quero receber pelo serviço ambiental dessa área. Eu tenho que definir qual é o serviço ecossistêmico que a minha área vai fornecer. Vai ter uma qualidade e quantidade de água no município que eu vivo, por exemplo? Vai ter fornecimento de madeira? Vai ter fornecimento de castanhas, de frutos? Qual é o serviço ecossistêmico que eu vou permitir com a manutenção dessa área? Eu tenho que ter um valor para essa área. Qual é o valor? Qual é o número em reais, em dinheiro? Essa valoração aqui, a gente tem uma discussão para identificar qual que é o valor de cada coisa. Eu tenho que ter um voluntário recebedor, uma pessoa que, por vontade própria, quer preservar aquele ambiente para receber o pagamento por serviço ambiental. E eu tenho um comprador, que é quem paga pelo serviço ambiental. E aqui eu mostro, né, um modelo de serviço ecossistêmico. Iniciando aqui por esse senhor que teve interesse em prover o serviço ambiental. O serviço ambiental que ele ia prover era a conservação da vegetação nativa. Ele, então, delimita uma área para a preservação de uma floresta. Essa floresta acaba produzindo um serviço ambiental, como, por exemplo, o aumento da quantidade e da qualidade da água. Esse aumento da quantidade e da qualidade da água vai ser disponibilizado em uma cidade. Isso é importante. Então, eu tenho usuários aqui recebendo uma água em maior quantidade e em melhor qualidade. Essa cidade aqui vai ter, então, um governador que vai arrecadar fundos para pagar pelo serviço ecossistêmico. E aqui eu tenho um modelo de serviço ecossistêmico ocorrendo. Nós temos alguns exemplos de serviços ecossistêmicos que ocorrem no mundo. Isso é real, já acontece o pagamento por serviços ecossistêmicos no mundo. Inclusive, nós temos exemplo no Brasil. O exemplo de pagamento por serviço ambiental no Brasil é o exemplo de Extrema, de Minas Gerais. A cidade de Extrema tem o projeto conservador das águas. É um projeto que visa a preservação de hectares de áreas florestais por pequenos agricultores da região. E essa manutenção de áreas florestais vai aumentar a qualidade e a quantidade de água dos rios aqui do município de Extrema. Aqui são as fotos, né, do projeto conservador das águas, que é uma área agrícola que anteriormente não tinha uma cobertura florestal. Aqui é um riacho que passa e depois você começa a ter essa área cercada e preservando a floresta aqui desse ambiente. Isso aumentou a qualidade e a quantidade de água neste município. Qual a importância, né, do município de Extrema para a preservação da água? E a importância está que as águas de Extrema são do sistema Cantareira. E o sistema Cantareira é o sistema que abastece as cidades de São Paulo. A gente consegue identificar, então, que quem vai pagar pela preservação da floresta em Extrema, pelos serviços ambientais que aquela floresta está fazendo de aumentar a qualidade e a quantidade de água daquele ambiente, vai ser o município de São Paulo, porque eles vão se beneficiar com uma água em maior quantidade e em melhor qualidade. E aqui tem essa reportagem, né, do Observatório do Clima, que diz sobre o valor que deveria ser pago por um dos condenados no esquema da Petrobras e que esse valor que seria pago poderia ser utilizado no pagamento de serviços ambientais. Esse valor da multa que seria paga seria o suficiente para evitar a emissão de 104 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Então, a gente consegue identificar dinheiro, né, recurso que poderia ser utilizado como pagamento de serviços ecossistêmicos e de serviços ambientais. Tudo bem? Era isso que eu queria falar para vocês, era só uma pincelada sobre o pagamento de serviços ambientais, o que é serviço ambiental, o que é serviços ecossistêmicos. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima!